Química dos materiais dentários, pessoal, tá? Meu nome é Lucas, os senhores estão aqui na minha página, eu sou cirurgião dentista e esse é mais um vídeo da série de vídeos que eu venho fazendo sobre a análise das estruturas químicas de alguns materiais envolvidos dentro da área da odontologia. E é importante a gente frisar isso aí. Os vídeos têm como objetivo fazer uma análise da estrutura química desses monômeros ou desses materiais odontológicos em questão e não uma análise comportamental, ou seja, a gente vai fazer uma análise química enquanto uma ciência exata e não uma análise de artigos, tudo bem? O vídeo de hoje, pessoal, ele tem como objetivo a gente estudar um monômero que é amplamente utilizado dentro de diversas áreas da odontologia, de muitas das especialidades, tá? Que é o tal do monômero de metilmetacrilato ou o polímero de polimetilametacrilato, conhecido aí popularmente no mercado como PMMA, tá? Eu digo que ele é envolvido dentro de diversas áreas da odontologia porque muitas especialidades utilizam esse monômero. Ele serve para a base da odontologia, por exemplo, da odontologia adesiva, dentro da dentística, né? Ou seja, aqueles profissionais especializados na área da dentística restauradora, né? Da área da odontologia estética, se eles forem fazer uma análise mais a fundo dos monômeros que envolvem o mecanismo de adesão, vocês vão observar que esse monômero está presente em quase que todos os monômeros que envolvem-se dentro da odontologia adesiva, ou seja, dos adesivos dentinários, dos cimentos resinosos, enfim, dessa área ampla que é a área da odontologia adesiva, bem como, né, da área da dentística, bem como também está envolvido em diversos materiais da área da prótese dentária, como por exemplo nas confecções de trabalhos em acrílico, em resina acrílica, né, nesses polímeros que a gente faz provisórios, que a gente faz peças à base de protocolo, enfim, acrílicos em geral. É utilizado dentro também da área da harmonização orofacial, que é o tal do PMMA, que os especialistas dessa área, que não é meu caso, utilizam de forma bastante ampla esse monômero, dentro da área da periodontia e assim sucessivamente. A gente vai fazer aqui, pessoal, uma análise química dessa estrutura. É um vídeo muito legal, eu acho que vale a pena os senhores estudarem, né? Um vídeo voltado principalmente para a área de professores, mas que eu acho que é um vídeo muito legal para que vocês tenham noções, né? Ou tenham um entendimento, por assim dizer, de como é que é a estrutura química desse monômero, a estrutura molecular desse monômero chamado de monômero de metilmetacrilato. Vamos lá, pessoal. O vídeo ele tem como objetivo analisar basicamente 4 características desse monômero em questão. Eu vou colocar aqui então, vamos colocar aqui, ó, o tal do PMMA, que é a tal conhecida chamada de resina acrílica, tá? Resina acrílica, tudo bem? Então, pessoal, a gente vai fazer análise de basicamente 4 características. Quais que são essas análises aqui? Ou seja, qual que é a função química, né? Ou seja, a função orgânica que caracteriza esse monômero. Outra, nós vamos fazer uma análise das características físico-químicas desse monômero em questão, tudo bem? Vamos também analisar como que acontece o mecanismo da reação, a reação polimérica entre esses monômeros que a gente vai falar, ou seja, como é que é o mecanismo de reação que acontece entre esses monômeros, como é que essas moléculas reagem entre si. Isso é muito legal para quem é professor na área, para ter um entendimento mais abrangente daquilo que a gente está trabalhando. E uma outra finalidade, a gente vai fazer o cálculo do peso molecular desse monômero em questão. Ou seja, para quem é professor da área, é fundamental, ou seja, eu diria que é muito interessante, pelo menos, que você saiba essas características aqui. Eu costumo trabalhar nesses vídeos meus com um giz mesmo no quadro, para que a gente tenha um entendimento da maneira clássica, sabe? Eu não venho aqui passar slide, nada, a gente trabalhar da maneira clássica mesmo. Pessoal, como que é, deixa eu colocar aqui, eu estou sozinho, tá? Como que é a estrutura química do monômero
de metilmetacrilato. Eu vou colocar aqui no quadro para que os senhores possam observar. Como é que isso aqui acontece? O monômero de metilmetacrilato, ele apresenta a seguinte característica aqui, que eu vou passar para os senhores observarem aqui. Veja como é tranquilo, fácil e interessante da gente entender. Veja bem, o monômero em questão, ele tem essa cadeia aqui que eu vou representar para os senhores através desta estrutura química aqui. Ou seja, isso aqui que os senhores estão vendo é o popular e amplamente utilizado dentro da área da odontologia chamado polímero de metilmetacrilato. Pessoal, quando não tem nada na extremidade dessas ligações aqui, elas não são valências livres, ou seja, subentende-se que tem hidrogênio. Como essa cadeia aqui é pequena, eu vou colocar os hidrogênios aqui para que os senhores possam visualizar. Então, pessoal, respondendo a primeira pergunta aqui, a função química que a gente define aqui no polímero de metilmetacrilato, a gente pode dizer que esse aqui ele é um éster, ou seja, a função orgânica que classifica o monômero de metilmetacrilato, ele é um éster. Eu precisaria de outro vídeo, tá, para mostrar o mecanismo de ação de formação desse monômero, ou seja, como é que aconteceria a reação entre um ácido carboxílico e um álcool que formaria a composição dessa cadeia aqui em questão. Não é difícil, pessoal, dá para fazer, mas não é o objetivo do nosso vídeo aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui os senhores já sabem que a característica físico-química desse monômero em questão é de que ele tenha boa resistência. A gente pode utilizar isso como provisórios, próteses fixas, amplas, que ele é um monômero que apresenta boa resistência, certo? Ele tem uma característica de bom polimento, boa lisura, a gente consegue dar brilho nesse material dentro das nossas clínicas e dentro de laboratórios de prótese, como é o meu caso também, né? Eu também trabalho na área da prótese dentária, na área técnica, tenho laboratório e costumo trabalhar dando bastante brilho com pastas de polimento e tal. Ele tem boa resistência, brilho, boa textura. A gente consegue controlar a contração polimérica desse material, ou seja, ele tem uma contração, para a gente às vezes é bastante, mas ela é uma contração relativamente controlada, ela vai acontecer mais ou menos de 2 a 4% de contração polimérica, ou seja, contração que acontece quando essas moléculas em si reagem. A gente já vai ver como é que isso aqui acontece. E uma característica muito importante, ele é um monômero que se caracteriza por ser um monômero do tipo hidrófobo, ou seja, ele não tem afinidade com água, certo? Ele faz uma absorção muito pequena de água, ou seja, ele se caracteriza, essa molécula, por uma molécula hidrófoba, certo? Por isso que muitas vezes, a gente fala que aqueles monômeros da área da odontologia são monômeros hidrófobos, porque a maioria, quase que a totalidade deles apresentam o metilmetacrilato na sua composição. Tudo bem? Então isso aqui, pessoal, acho que é bastante simples da gente estar sacando, não precisa ser muito inteligente para saber isso aqui, é fácil, certo? Agora, como que acontece o mecanismo de ação da reação polimérica desse material? Pessoal, através de um catalisador ou um fator que induza com que essa reação aconteça, essa dupla ligação que os senhores estão vendo aqui, né, ela vai sofrer a quebra dessa dupla ligação. Se a gente for fazer uma análise fria, e também não vou explicar isso nesse vídeo, porque não vem ao caso, não é o objetivo do vídeo, a gente vai ver que nós temos uma ligação do tipo sigma e uma ligação do tipo pi, certo? Se tivéssemos uma dupla, como tem uma dupla ligação aqui, uma é sigma, a outra é pi. A ligação pi, pessoal, ela é uma ligação mais fraca, certo? Ela tem a possibilidade de ser quebrada. E quando essa ligação quebra, vamos representar isso aqui, senhores imaginem que essa dupla ligação aqui quebrou, ela é o eixo paralelo da ligação, ela quebra de maneira mais fácil, uma ligação abre em duas assim, ou seja, essa ligaçãozinha que existia aqui, ela vai abrir uma valência livre para cá e uma valência livre para cá, tornando possível a reação entre outra molécula do radical, né, do monômero de
metilmetacrilato que se liga nessas duas valências livres aqui, que se abrem quando essa dupla ligação aqui se quebra. Então é desta maneira que acontece o mecanismo de reação polimérica, ou seja, o mecanismo de ação dessa reação acontece devido ao fato da quebra dessa dupla ligação entre os átomos de carbono. Essa ligação que a gente chama de ligação pi. É uma reação muito simples, mas que a gente precisa ter entendimento da característica dessa estrutura, dessa cadeia aqui, para que a gente possa entender os outros vídeos que eu vou estar postando aqui no meu canal, na minha página, enfim, para que quem tem interesse na área, seja professor ou queira estudar a fundo realmente esses monômeros que a gente vai estar falando, tenha entendimento. Vocês vão ver que isso aqui está presente, cara, em tudo que é monômero que a gente vai estar falando aí, pelo menos dentro da área da odontologia adesiva. Tudo bem? E a outra finalidade que nós tínhamos, pessoal, eu vou apagar aqui, que está escrito hidrófobo, era a gente entender como é que é feito o cálculo do peso molecular dessa molécula aqui. Então vamos entender, pessoal, é bastante simples, cara, não tem muita dificuldade não. Vamos contar quantos átomos de carbono a gente tem na cadeia toda. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, nós temos 5 átomos de carbono, C5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e 2 átomos de oxigênio. Tudo bem? Então essa aqui é a fórmula, tá? É a fórmula química do monômero de metilmetacrilato. Eu vou mudar um pouquinho para que a gente possa fazer o cálculo dessa estrutura aqui. Então eu vou colocar assim: carbono, hidrogênio e oxigênio. Tudo bem? E oxigênio. Então vamos lá. Quantos átomos de carbono nós tínhamos? 5. Quantos hidrogênios nós tínhamos? 8. E quantos oxigênios? 2. Vamos multiplicar pelo peso molecular de cada átomo em questão. Cara, é muito simples, é só a gente observar na tabela periódica. Precisaria do outro vídeo para explicar como é que se acha a massa molecular, mas é muito simples. A massa do átomo de carbono é 12, tá? Já estou mais acostumado a fazer esse tipo de cálculo, já sei isso aí de cabeça. O hidrogênio, a massa atômica dele é 1 e o oxigênio, a massa atômica dele é 16. Se fizéssemos o cálculo aqui, certo? Daria 60, aqui daria 8 e aqui daria 32. Somando tudo, daria 40 com 60, daria 100 unidades de massa atômica que caracteriza o PMMA. Ou seja, a massa molecular do polímero de metilmetacrilato é 100 U. O que quer dizer o U? É 100 unidades de massa atômica, certo? Ou seja, a fórmula que a gente calcula a massa molecular do monômero de metilmetacrilato é dessa maneira aqui, respondendo a nossa última pergunta, que seria o peso molecular, que seria referente a 100 unidades de massa atômica. A reação polimérica acontece pela quebra da dupla ligação. Características físico-químicas, nós que somos dentistas, que estamos vendo esse vídeo até isso aqui, 12, 13 minutos de vídeo, é porque a gente já sabe que tem bom polimento, boa resistência, faz pigmentação com o tempo, enfim, são características que a gente já está acostumado a ver. E a função química, isso aqui é muito interessante, é um éster, certo? Às vezes, não é muita gente, mas às vezes o pessoal que se interessa me manda algumas perguntas no meu direct do Instagram, enfim, até no meu WhatsApp. Quem tiver interesse, a gente um dia faz uma aula ou um vídeo como esse aqui mostrando sobre a função química de éster, como é que acontece a reação de produção, de formação, né, dessa molécula aqui em questão. Eu não tenho muito tempo, eu tenho como objetivo fazer um vídeo de no máximo 15 minutos, então eu já estou em 14 minutos e 10 segundos aqui, não tenho tanto tempo, senão também não consigo postar esse vídeo, mas eu acho que esse vídeo vai responder muitas perguntas que vêm pela frente, porque eu vou estar postando alguns vídeos mostrando alguns monômeros que envolvem dentro da área, principalmente dentro da área da odontologia adesiva. E esse é um monômero que é amplamente presente, é amplamente utilizado, não só dentro da área da odontologia adesiva, como eu já falei, mas dentro de diversas especialidades. Tranquilo, pessoal? Então, é isso que eu tinha para falar. Se os senhores tiverem algum questionamento, alguma dúvida, alguma coisa para me acrescentar, manda no vídeo.
Espero que tenham gostado. Se gostaram, me ajuda aí, enfim, curta, siga minha página, tá? Tudo bem, quem não assistiu, tá bom também, mas é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção dos senhores e um grande abraço. Até mais, 15 minutos.